Caminhoneiro há 17 anos, o Eduardo já se deparou algumas vezes com situações de risco provocadas por motoristas sob o efeito de anfetaminas, substâncias capazes de manter as pessoas acordadas por muito mais tempo. Eu já vi bastante dessas presenças desses riscos aí, esses ribitos, essas coisas, né? Bastante. Já vi várias vezes. Perigoso, né? Perigoso. Você que diz que já está há 17 anos aí, né, transportando leite em pó para o Brasil inteiro, diz que a própria empresa exige que vocês andem certinho, né? Isso, diz que nós andamos certinho. Faz os horários certinho, tudo certinho. Porque tem que ter descanso, né? Senão a viagem é muito longa, aí tem que ter descanso. Devagarzinho chega lá, que nem diz, né? Melhor assim. Esses comprimidos, também conhecidos como rebite, estão mais presentes do que imaginamos nas estradas brasileiras. E na região de Marília, o aumento nas apreensões deste tipo de substância motivou a intensificação das fiscalizações pela Polícia Rodoviária Federal. Só em setembro, 71 comprimidos de anfetaminas foram apreendidos com 2 motoristas na BR-153, a rodovia transbrasiliana. Em um dos flagrantes em Marília, o motorista tinha viajado quase 1.000 quilômetros, praticamente sem parar para descansar. Com ele, foram apreendidos 16 comprimidos de rebite. No dia 27 de setembro, a abordagem foi em Guaiçara. Com um motorista de 30 anos, foram apreendidos outros 55 comprimidos de anfetaminas. Os dados da Polícia Rodoviária Federal mostram que as apreensões de substâncias deste tipo mais do que dobraram este ano. Enquanto de janeiro a setembro de 2022 foram contabilizadas 15 ocorrências deste tipo, com a apreensão de 498 comprimidos, no mesmo período este ano foram 34 ocorrências e mais de 700 comprimidos apreendidos. A principal preocupação nossa é a segurança viária. Então, o motorista, né, com uma máquina desse tamanho, né, um veículo de carga ou até um veículo de passageiros, um ônibus, sob efeito dessa droga, ele perde a atenção, né? Ele fica com aquele cansaço acumulado, né? Pode estar, por conta do efeito da droga, ele ter a percepção ou ele imaginar que ele está mais consciente, que ele está mais alerta, mas fisicamente ele está com cansaço acumulado e isso gera um risco muito grande, principalmente por conta do tipo de equipamento que ele está operando. O chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Marília explica que a fiscalização começa com a verificação dos registros do tacógrafo, equipamento obrigatório em veículos de carga e de passageiros com mais de 10 lugares, que marca o tempo de viagem, a velocidade atingida ao longo do percurso e as paradas para descanso. Quando a gente fiscaliza o tacógrafo, o cronotacógrafo, a gente verificando a falta do disco ou o registro de um tempo que não esteja condizente com esse tempo de descanso, aí levanta a suspeita e a gente faz a fiscalização pessoal, busca pessoal ou no veículo para encontrar esse tipo de droga. O Diego, que é instrutor de trânsito, está acostumado a explicar para os alunos a importância de se respeitar o Código de Trânsito Brasileiro e a chamada Lei do Motorista, que foi modificada recentemente para dar ainda mais segurança aos profissionais do volante no exercício da atividade. Mas não são raras as histórias de motoristas que colocam a própria vida em risco para conseguir percorrer uma distância maior em menor tempo. Nós temos o aspecto da fadiga, nós temos o aspecto também do próprio reflexo do condutor, no qual acontece, já houve relatos em sala de aula onde o aluno infelizmente já fez uso, já foi usuário de anfetaminas e os relatos são os seguintes, né? De repente, quando acaba o efeito, ele acaba apagando, ou seja, dormindo com os olhos abertos e de repente pode ser fatal esse tipo de situação. Então, em decorrência também de outros tipos de situações que afetam a saúde do próprio condutor. Temos casos também de condutores que hoje em dia já não podem mais exercer a função remunerada pelo fato de ter sequelas pelo uso excessivo de anfetaminas. Realmente é algo muito sério, muito grave, que merece, né, a atenção, principalmente no caso dos caminhoneiros. Perfeitamente, né? Isso não deve ser feito, nós alertamos, é o nosso papel enquanto instrutor, alertar todos os condutores profissionais
de respeitar a lei do motorista, né, de cobrar isso das empresas, de fazer o seu papel, fazer a sua parte dentro do seu ambiente de trabalho. Porém, infelizmente, nós também sabemos que nem todos fazem isso. Levando em consideração também que nós temos os motoristas autônomos, que para eles é muito mais interessante, não é uma regra, mas que eles ganham quanto mais entregas, quanto mais corridas eles fazem, mais eles ganham e às vezes acaba aumentando, né, a competitividade nesse aspecto. Ao ser parado em uma ação de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal em Marília, o João, que afirma nunca ter feito uso deste tipo de substância, disse se sentir mais seguro ao saber que a Polícia Rodoviária Federal intensificou as fiscalizações para combater o uso do rebite nas estradas. Fiscalização é importante, né, cara? Porque a gente às vezes fica um pouco inseguro com essas coisas, né? Aí a fiscalização sempre, a PRF está sempre fiscalizando, é importante pra gente que anda certinho na lei, né?